Fala, colecionador! Tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente com mais um vídeo para o canal Marco Reviews, no quadro Reviews Transformers. E hoje nós vamos trazer aqui a revisão do Studio Series número 109 do Megatron. Mas vocês, né, que estão com olho de águia, já perceberam pela thumbnail do vídeo, eu vou alertar a vocês agora. Esta não é a versão Studio Series, e sim o KO dele. Eu acabei adquirindo o KO só para dar uma olhada nessa figura e realmente os valores da original estava inviável trazer para o Brasil, então eu acabei optando por pegar o KO para poder fazer a revisão do Studio Series Megatron para vocês. Então, vocês sabem, eu já trouxe review de muitos Studio Series aqui no canal, você encontra uma playlist com mais de 110 vídeos de revisões dessa linha, tanto vídeos quanto as versões dos filmes live action, também as versões do filme animado e também versões Gamer Edition. Então eu já trouxe muitas revisões da linha Studio Series no geral. Então, além de eu revisar a figura, eu vou auxiliar vocês se realmente vale a pena ou não ter essa figura na sua coleção para você que não tem condições de adquirir o original, e é totalmente viável essa opção. Então vamos ver se essa versão aqui, ela representa muito bem o personagem, pelo menos o brinquedo dele, tá? Então eu vou citar todos os pontos e falar pra vocês se vale a pena ou não. Nós não temos a embalagem aqui na nossa frente, mas eu vou deixar na tela a imagem da embalagem do original, tá? A gente percebe que a arte conceitual é a mesma arte utilizada que realmente ia pro filme do Bumblebee e acabou sendo descartada essa ideia. Honestamente, eu até prefiro que isso tenha acontecido, porque a ideia original era conectar esse Megatron com o Megatron que aparece no filme de 2007, então, então eu acho que foi bom, né, essa decisão de ideia, vai que eles utilizam esse mesmo molde, mas só que para um filme futuro, tá? Então, dessa questão da embalagem, é isso que nós temos nesse momento. Agora vamos falar da figura, tá? E eu vou começar citando o visual, que eu acho que é o seu ponto principal e um dos pontos que mais me agradou, tá? Sinceramente, para você que quer ter só uma representação, já tem todas as figuras cybertronianas do filme do Bumblebee e quer ter uma versão do líder dos Decepticons, cara, esse Megatron, ele é perfeito para substituir o original. Sinceramente, visualmente, tá? Você consegue tranquilo deixar esse Megatron na sua coleção, substituindo o original, tá? Então, olha só, perceba os detalhes, certo? Ele tem toda uma questão, ele é bem parecido com o original, tá? Visualmente, ele realmente é bem parecido, tá? Então, no geral, eu achei bem bonito visualmente. Um detalhe que eu não vi comentarem muito na internet, pelo menos eu não prestei atenção em relação a isso, mas essa peça aqui do peito dele é die-cast, tá? Uma peça de metal. Então ele também tem peças em die-cast ao longo do seu corpo, e essa daqui é bem característica, tá? Você só de tocar, você sente o metal aqui dessa peça aqui do peito. E uma coisa que deixa claro, mostrando pra gente que ele não é o original, é que falta o símbolo dos Decepticons aqui no meio, tá? Mas isso é um pouco simples, você acaba conseguindo em alguma loja, se você achar um pacote de figurinha ali do símbolo dos Decepticons, muita gente acaba colando, né, quando compra um KO nos seus personagens. Então, nessa situação é bem tranquilo. Honestamente, eu acho que eu não sinto tanta falta do símbolo dos Decepticons aqui no meio, e eu acho até que combina mais com a versão que foi pro filme. Quer dizer, que quase foi pro filme. Agora, falando desse Megatron visualmente, cara, é uma pena que nós não vimos ainda essa versão em movimento em live action, sabe? A gente não viu ele ainda. Espero um dia no futuro ver essa versão nos cinemas, eu acho que seria bem maneiro mesmo, porque ele é uma boa representação do que seria a versão do filme de 86, mas só que mostrada pra gente em live action, sabe? Nós temos excelentes visuais de Megatron nos cinemas, mas esse Megatron aqui eu acho que seria uma excelente opção, né, do cartoon pro live action, sabe? Eu acho que eles mandam muito bem nesse molde. Eu vi muita gente reclamando da head sculpt do Megatron, tá? Então eu vou tentar dar um zoom aqui pra vocês darem uma olhada. E realmente, pessoas, é uma head sculpt que, se você olhar bem de perto, ela é bem esquisitinha, tá? Eu acho que o original, ele tem um acabamento, uma pintura até melhor do que a versão KO. Eu dei uma olhada assim no original e dá pra ver que o KO, ele não é tão detalhado assim em questão de pintura, mas nós percebemos que todo o detalhe, né, do original tá aqui, sabe? Ele é bem esculpido, tá? Então, honestamente, eu acho que a cabeça é um ponto a se criticar, tá? Mas eu já vi bastante gente também já conseguindo kit upgrade para esse personagem, onde tem umas cabeças mais parecidas com a animação.
e acaba deixando a figura 4, 5, 6 vezes melhor, tá? Então, prestando atenção um pouquinho mais nos detalhes aqui dele, nós percebemos toda a engrenagem, os canos aqui ao longo do seu corpo, os detalhes que fazem lembrar muito a versão do Cartoon, né, do Megatron Cartoon, e bastante gente reclamando desse saiote dele, que parece uma fralda. E olha, eu não vejo por esse lado, eu realmente olho como se fosse um saiote, tipo aqueles de samurai, sabe? Mas só que não tão avantajado, então eu até curto, eu acho bem bacana, inclusive um pouco imponente, tá? Gosto dos detalhes aqui na coxa, desse prata aqui que ultrapassa aqui toda a coxa dele, eu acho bem legal. E principalmente aqui o detalhe das pernas, tá? Que ele também tem todo um detalhamento bonitinho, sem contar aqui, né, a asa dobrada aqui do seu modo alternativo, eu acho que fica bem legal. Já que a gente tá dando zoom, vamos dar um zoom aqui no seu canhão, cara, que realmente é um detalhe que... Olha, no live action a gente só teve um canhão, não, 2 canhões em live action, né, do Megatron. Nós tivemos a versão de Revenge of the Fallen e uma versão de The Last Knight. Mas agora aqui, esse canhão é muito clássico, velho. Esse canhãozão assim no braço dele. Eu acho que realmente dá um destaque e mostra que realmente ele é uma versão quase perfeita do que seria da animação G1 pro live action. Realmente achei muito bonito. Nós temos alguns detalhes aqui, né, no canhão. Eu achei realmente bem legal mesmo. Ah, e como a gente já falou de molde, eu acho que a pintura dele também é muito boa, tá? A pintura do KO eu acho que ele manda muito bem. Chuta dizer que o original possa ser umas cores mais vibrantes, mas eu acho que essa cor aqui também tá bem legal pra ele, sabe? Principalmente o meu ponto que eu falo que o original pode ser um pouquinho mais vibrante são o vermelho utilizado pra essa figura, tá? Os vermelhos dos braços aqui, eles são legais, mas eles têm, né, eu acho que no original é um pouquinho mais vibrante, eu acho que fica um pouquinho mais interessante, tá? Mas, cara, no geral, eu acho que a pintura dele tá muito boa, tá? Nós temos esse prata aqui ao longo da figura, esses tons de cinzas também aqui, que fica bem interessante pra figura. E agora nós vamos falar sobre um dos pontos que vocês mais querem ouvir, que é a questão do material, a qualidade dele. Será que vale a pena ficar mexendo, transformando, etc? Bom, vou falar pra vocês o seguinte, tá, pessoas? Quando você acaba comprando essa figura, ele realmente é bem interessante, tá? Eu gostei nas primeiras transformações, eu achei bem legal, mas é o problema de todo o KO. Ao passar do tempo, principalmente KOs de Studio Series, tá? Não tô falando dos Masterpiece, tô falando dos Studio Series no geral, praticamente todos têm um problema que o material ele vai ficando um pouco bambo em algumas regiões. Mas nesse caso aqui dele não é em questão de juntas, tá? As juntas dele continuam bem firmes, inclusive isso também pode ser um ponto negativo, porque quando uma junta, por exemplo, num toy original fica muito firme, você já tem perigo de quebrar. Agora, se tratando do molde KO, a chance de quebrar é 5 vezes maior. Então esse molde aqui já tem algumas posições que estão bem firmes, que é bem difícil de transformar inclusive. Isso é um ponto que eu também já vou comentar pra vocês, que eu só vou transformar ele no modo tanque. O modo jato dele, além de não ficar legal, tipo, ele não fica 100% jato, ele tem um perigo muito grande de quebrar. Então eu vou acabar mantendo ele assim nesse molde aqui, tá? Mas voltando a falar do molde, uma das coisas que eu mais, como posso dizer, detestei dessa versão do personagem é o material do ombro dele, cara. Perceba aqui, ó, que só eu fazer esse movimento, o material do ombro aqui é muito frágil, pode-se dizer. Então só de eu fazer um movimentinho assim pros lados, tentar articular o braço, essa peça aqui já fica toda molenga, sabe? Então isso pode ser um defeito, talvez crônico do molde. Eu conheço muita gente que já tem esse molde no Twitter, no WhatsApp, e as pessoas, algumas reclamam, dizendo que sim, o material ele acaba envelhecendo mal, e outras acabam gostando ainda, achando ele muito perfeito, tá? Então é uma coisa que pode acontecer no seu Megatron ou não. Eu, honestamente, prefiro sempre o original, tá? E nesse caso, quando se trata de material de plástico, pra deixar ele exposto assim, ele é lindo, mas pra você ficar mexendo, tirando foto, fazer transformações exuberantes nele, já é um defeito. Então chegou a hora da gente trazer as comparações desse vídeo. A primeira delas é o Shockwave, diretamente do filme do Bumblebee. Ele que é, eu acho que é ele ou o Soundwave, que são o líder dos Decepticons naquele momento, tá? Então olha só que legal que fica, o Megatron ele continua sendo maior do que o Shockwave, tá? E olha que o Shockwave é grande, então eu gosto que o líder dos Decepticons, mesmo que seja uma diferença pouca, né, mínima no caso, ele continua sendo o maior Decepticon.
Então, gosto dessa diferença de tamanhos aqui. E sem falar que eles ficam muito bonitos um do lado do outro. Trouxe aqui a minha versão Custom, que olha, eu trouxe até um vídeo há muito tempo atrás mostrando essa versão Custom aqui no canal, que é o meu Megatron TLK, né, do filme de Transformers 5, que é a última versão que nós vimos do Megatron nos cinemas, ao lado do que seria a última versão que nós teríamos visto no Megatron dos cinemas. Cara, eu gosto dessa representação e olha a diferença de tamanho principalmente, tá? Aqui nós estamos falando de um Leader Class e aqui de um Voyager. Mas mesmo assim, eu acho que a diferença de tamanhos até que tá bem interessante. Sei que você queria muito ver essa comparação do Megatron ao lado do líder dos Autobots, Optimus Prime, e essa é a versão de Rise of the Beasts. Então, se for para aparecer esse molde nos cinemas, essa daqui é a versão mais próxima que nós teríamos do líder dos Autobots. Eu gosto da diferença de tamanho, já falo pra vocês, eu gosto muito que o Megatron ele é maior do que o Optimus, eu sempre gostei disso. Claro que não uma diferença tão absurda, né, já vi versões que o Optimus é desse tamanho comparado ao Megatron. Eu prefiro desse tamanho assim, né, pra mostrar que o Optimus mesmo sendo pequenininho, ele tem uma força exuberante, inclusive suficiente pra derrotar o Megatron. Então, no geral, eu gosto muito dessa diferença de altura. Bom, pessoas, de articulação, o Megatron ele tem rotação 360 graus na Head Sculpt. Olha só que legal. A sua cabeça vai bem pra cima e não olha tanto assim pra baixo. Na verdade, eu acho que o olhar dele é reto, então ele não olha pra baixo. Ele tem articulação no ombro dele aqui e também uma rotação de 360 graus no seu ombro também, tá? Ele também tem rotação aqui antes do cotovelo, né? Olha só que legal. Bem bacana também. E nós temos uma rotação também no cotovelo, tá? Que é também uma rotação bem dura, né? Que é aquelas rotações que a gente fica com medo de articular. Mas aqui no geral tá bem interessante. E nós temos um cotovelo até que articula bem. Passa bem dos 80 graus, né? Dos 120. Então, né? Dos 90 graus no caso. Ficou bem interessante. A sua mão, ela tem rotação, tá? É uma mão com rotação. E também nós temos articulações nos dedos. Olha só que legal. Nos 3 dedos... Sem dizer o indicador, nós temos uma articulação simples aqui, ó. Ele também rotaciona aqui essa parte entre os dedos. E nós temos o dedo para apontar, né? Para como se ele estivesse mandando os Decepticons ir atacar. Realmente gosto disso. Aqui ele tem rotação no seu quadril, então também bem articulado. Aqui pro Saiote é o seguinte, tá, pessoas? Para você articular a perna dele para frente, você consegue colocar o Saiote dele assim para frente, tá? Então a sua perna vai bem para cima, olha só, perceba aqui. E também nós temos rotação aqui antes, né, do seu joelho, tá? E outra coisa também, o seu joelho ele também tem uma articulação bem bacana, ó. Perceba aqui, a articulação dele também é bem forte aqui. E o seu pé, ele vai um pouquinho para baixo, vai bastante para cima. E nós temos a possibilidade de fazer uma articulação extrema, mas por conta de CKO eu prefiro mantê-lo assim. Então, pessoas, bora transformar o Megatron aqui no seu modo alternativo. E só pra falar pra vocês, eu já dei uma organizada aqui no Megatron, tá? Porque é muito complicada essa situação aqui pro meu KO, tá? Ele realmente é bem difícil, então eu precisei aqui mexer aqui certinho nele em off. Mas só pra deixar claro, nós iríamos puxar essa pecinha aqui pro lado, a mão que estava aqui nós íamos fechar ela e recolher pra dentro. E aí sim fechar essa tampinha. E depois disso tudo, nós íamos rotacionar aqui o antebraço em direção dessa forma aqui, ó, deixando com que a articulação fique pro lado de fora, certo? Então, ficaria assim mais ou menos, tá? Agora sim nós vamos para a transformação do Megatron, que é bem simples, tá? A partir daqui é bem tranquilo transformar ele no modo tanque. Para começar, eu vou pegar aqui as costas dele e vou desencaixar elas aqui das costas, né? Enfim, e vou puxar mais um pouco aqui pro lado para fora, para que toda essa estrutura aqui fique esticada desse jeito. Tá? Se você quiser, você já pode recolher aqui os braços dele assim, para dar uma liberdade para você fazer a transformação. O tórax dele, nós vamos pegar ele aqui e vamos puxar ele para cima dessa forma. Nas instruções pede pra gente rotacionar a Head Sculpt dele e fazer isso. Para mim, tanto faz, tá? Eu não sei se tem alguma diferença se eu colocar a Head Sculpt dele recolhida para o lado de fora. Aqui, essas pecinhas da lateral do peito dele, nós vamos pegar e vamos rotacionar ela para o lado de fora, deixando ele assim, desse jeito, certo? Depois de fazer isso, vamos trabalhar na parte das pernas, que é bem tranquilo. Aqui, essas barbatanas daqui da panturrilha dele nós desencaixamos do lugar. E agora nós vamos desencaixar toda a estrutura da asa dessa forma aqui, certo? Por quê? Porque agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar essa parte do saiote do Megatron e vamos colocar para cima desse jeito. Olha só, puxamos um, puxamos outro.
e colocamos pro lado de fora assim, desse jeito. Porque agora nós vamos pegar toda a perna dele aqui e vamos puxar ela pra fora, tá? Então para dar uma liberdade e desencaixamos a outra perna também, deixando ele assim, desse jeito, tá? Agora o saiote que a gente tinha puxado pra fora, nós colocamos ele no seu devido lugar, assim, colocando ele no lugar onde ficaria a coxa dele, ó, deixando assim, desse jeito. Bom, depois de puxar a barbatana aqui pro lado de fora, nós vamos desencaixar toda essa estrutura aqui, ó, da parte da esteira. Olha só, nós podemos puxar a esteira aqui, ó, essa estrutura aqui pro lado de fora, e com isso nós pegamos o pé dele e recolhemos ele pra dentro. Por quê? Aqui tem um quadradinho, ó, um buraquinho que vocês estão vendo, que encaixa aqui nesse pino. Então, nós vamos só alinhar tudo bonitinho e fazer toda a lateral do tanque assim, desse jeito, certo? E aí, depois de ter feito isso, nós podemos abaixar a asa e puxar essa barbatana aqui pro lado de fora. Vamos repetir o mesmo movimento do outro lado. Pronto, depois de repetir o mesmo movimento, nós vamos fazer o seguinte. Perceba que aqui, ó, nessa asa, nós temos 2 pinos. Um desses pinos vai encaixar nessa parte aqui que vocês estão vendo. Então nós puxamos ele para cima e no primeiro buraquinho aqui nós encaixamos o primeiro pino. Repetindo o mesmo movimento do outro lado, nós temos toda essa estrutura aqui quase transformada. Agora é bem simples, nós vamos pegar toda essa parte aqui das costas e colocar direito aqui todo para trás. E agora é isso, nós vamos pegar aqui, ó, e rotacionar um pouco os braços do nosso queridão Megatron pro lado. Pegamos aqui o tanque, né, que seria toda essa estrutura do canhão. Nós puxamos ele para frente, desse jeito aqui, ó. E agora nós rotacionamos o tanque dessa forma. E depois vocês estão vendo que tem um buraco aqui, que vai encaixar nesse pino aqui do tanque. Então, como nós fizemos a articulação aqui, ó, que nos possibilita entortar aqui certinho a estrutura do tanque, nós alinhamos tudo bonitinho, encaixamos tudo no seu devido local. E aqui está o Megatron no modo tanque. Ah, e claro, faltou uma coisinha, tá? Aqui na sua esteira, na parte de trás, tá? Nós temos essa esteira, a principal, e nós temos essa esteira aqui, ó. Essa esteira que tá aqui nessa parte de trás. Nós pegamos ela aqui dos dois lados e puxamos ela para fora, tá? Fazendo com que, aí sim, ao colocar o tanque no chão, o tanque ele fica em pé, sem nenhuma decaída nem nada. E pessoas, o Megatron no seu modo tanque, ele fica muito bonito, tá? Lembrando, eu prefiro esse modo alternativo do que o modo nave dele. Ele é considerado um triple changer, mas eu acredito que a Hasbro tenha feito ele um triple changer não por conta que ia essa ideia pro filme, mas eu tenho quase certeza que era só pra manter ele como um leader class, tá? Mas no geral, gente, eu gosto muito desse tanque, porque além de ser um tanque bem cybertroniano, nós olhamos pra isso e nós pensamos em algo futurista, algo alienígena, algo bem robô, né, no caso. Então eu gosto muito desse tanque aqui, eu acho que é uma das minhas versões favoritas de tanque cybertroniano. E cara, ficou muito bonito mesmo, tá? Como eu disse pra vocês, o detalhamento em prata dá um charme muito legal pra esse tanque cybertroniano. Então, no geral, eu gostei bastante. É uma versão que nós conseguimos perceber detalhes do tanque, que poderiam ser uma versão terrestre, né, no caso. Então aqui fica assim na parte de trás, tá? Algumas coisas ficam desalinhadas, mas é normal, eu acredito, né? E, cara, o que eu gosto desse tanque é que nós temos a liberdade de fazer essa rotação aqui, ó. Ele faz toda essa articulação aqui. Aí você pensa, tá, Marco, e pra mirar pra cima? Ele também mira pra cima, cara. É genial. Ele consegue mirar tanto pra diagonal, sabe? Pro meio, pros lados. Então, no geral, eu adorei esse modo tanque. Se você não gostou dele muito pra trás, você tem total liberdade de deixar ele um pouquinho mais pra cima, ó. Pra fazer como se fosse uma torreta. E ele também continua articulando, sabe? Olha só que legal. Então, é uma figura que, como ela não tem uma versão oficial, né, uma versão que foi pro filme mesmo, nós temos total liberdade de fazer o que quiser. Eu vou deixar aqui na tela, inclusive, versões feitas por fãs, né? Eu vou deixar o modo alternativo do modo nave dele, que é uma versão que eu prefiro não transformar por conta do material do meu personagem. Também nós temos uma versão feita por fã, que é ele modo arma, que eu acho muito legal, que faz total referência à sua versão Transformers do filme de 86. E também diversas outras versões dessa versão Concept Art Megatron. E é como eu disse pra vocês, pessoas, desde o início da revisão, essa não é a versão original do brinquedo. Vocês podem ter certeza que a versão original deve ser com um material completamente interessante, né?
talvez um detalhamento melhor em algumas questões de pintura e etc. Mas, cara, pra você que quer ter um Megatron na sua coleção e um Megatron de respeito, eu acho que esse Megatron, além de estar em conta, ele também é muito legal de se deixar na transformação do modo robô, ao lado de Shockwave, Starscream, Soundwave. Ele fica até bom sozinho, tá? Então, no geral, é uma excelente representação do personagem, eu recomendo muito pra você que não tem a versão original. E se você quer ter a versão original, também recomendo muito, já que é uma figura bem legal e eu acredito que o original também deva ser, tá? E no geral foi essa a revisão, pessoas, eu espero que você tenha curtido. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sino para não perder mais vídeos como esse. Até mais, falou galera, tchau!